Esdras capítulo 10. Esdras capítulo 10. Eu quero meditar com você num assunto bastante interessante. Esdras 10, tá certo? Enquanto Esdras orava, confessando e intercedendo pelo povo, prostrado diante da casa de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças, reuniram-se em volta dele. Eles também choravam e se lamentavam pelo erro cometido. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos descendentes de Elão, dirigiu-se a Esdras e lhes propôs: temos sido desleais para com nosso Deus quando celebramos alianças e matrimônios com mulheres estrangeiras dentre os povos pagãos da terra. Entretanto, é certo que há esperança para Israel. Passamos, pois, agora mesmo uma aliança com nosso Deus, de que mandaremos embora todas as mulheres pagãs e os seus filhos, conforme o conselho do meu Senhor, e dos que amam e temem amam e temem diante dos mandamentos do nosso Deus. Que tudo seja feito em conformidade com o que orienta a Torá, a lei. Levanta-te, pois, a ti compete agir. Contudo, estaremos ao teu lado. Coragem, mãos à obra. Glória a Deus. Veja só. Existem situações que nós somos colocados que a gente precisa, então, ser despertado, tá certo? E Esdras, ele viveu um momento muito crucial na vida de Israel, porque Esdras, ele exerceu um papel fundamental na formação da igreja, do cristianismo, do judaísmo. Esdras foi a pessoa que compilou os escritos sagrados daquela época da Torá e fez o encerramento da Torá. Ele encerrou ali com os últimos profetas, o último profeta que foi Malaquias. Ele encerrou o escrito, disse o seguinte: olha, até aqui está valendo, a partir daqui o que entrar não vale mais, não é inspirado. E Esdras, ele viveu muito tempo na Babilônia, e a gente até pensa o seguinte: na Babilônia, naquela época, só existia Daniel na Babilônia. Bobagem sua. O Senhor Deus tinha uma multidão de pessoas lá na Babilônia. Na Babilônia, naquela época, na época de Daniel estava no palácio, os demais estavam nas regiões. Tinha, por exemplo, o profeta Ezequiel pregando junto ao povo, e além do profeta Ezequiel e do profeta Daniel, que é o Daniel palaciano, tinha ainda uma multidão de judeus que eram fiéis ao Senhor, que estavam cativos na Babilônia, mas eram fiéis ao Senhor. Lá na Babilônia eles escreveram muitos manuscritos, que eles inclusive usam até hoje. Tá? E quando saiu a ordem para voltar, para morar novamente na terra deles, que o rei deu a ordem, Esdras foi uma das pessoas que o Senhor usou para trazer uma multidão de pessoas para morar em Jerusalém, para habitarem a terra novamente. E Esdras, juntamente com Neemias, eles fizeram então uma condução de um dos processos mais interessantes de avivamento registrado na história. E o avivamento dele constituiu-se em coisa muito básica, porém necessária. Ele lia a Torá para o povo. Fez o ajuntamento das pessoas e lia a Torá. E à medida que ele ia lendo a lei, principalmente o livro de Deuteronômio, eles iam sendo confrontados com a verdade escrita ali na Bíblia, e iam entendendo por que eles tinham passado 70 anos cativos na Babilônia, e eles liam e choravam, liam e se lamentavam, liam e se prostravam. Foi um momento assim, de muito arrependimento lá em Israel, tá certo? E em determinado momento, Esdras descobriu algo que era ruim lá em Israel, que tinha acontecido. As primeiras turmas que veio da Babilônia para Israel, quando chegaram lá naquela terra, muitos deles, inclusive os sacerdotes, tinham arrumado esposas da própria terra, mulheres da própria região, de Asdod. E Esdras então viu aquele movimento e ele ficou muito contristado, porque uma das razões pelas quais Deus os havia levado cativo à Babilônia, tinha permitido que eles fossem cativos, era justamente a desobediência deles e a mistura com povos não tementes a Deus.
Naquela época já estava sendo tirado do idioma deles, estava sendo trocado o idioma deles, deixando de falar hebraico e passando a falar asdodita. Porque o idioma que você fala melhor é o idioma que você fala em casa. Você pode falar qualquer outro idioma, ser um poliglota, francês, inglês, espanhol, russo, qualquer idioma que você fala. Mas o idioma que você vai falar melhor, sem pensar, é o idioma que você fala em casa, o idioma nativo. Então eles estavam trocando o idioma nativo deles, do hebraico, para o asdodita. Quando Esdras viu aquilo, o coração dele ficou muito perturbado, muito conturbado e muito, assim, temeroso. A Bíblia diz que Esdras se lançou em solo e chorou muito, 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 ao ponto de, uma vez prostrado, por que estava sendo difícil? Porque ele sabia da consequência. Então ele se lançou ao chão e chorou bastante quando percebeu que os filhos que estavam nascendo em Israel não eram mais descendentes de Abraão. Ou seja, Deus tinha restituído o povo à terra, mas na restituição do povo à terra, na terra ali novamente, eles outra vez estavam se contaminando, perdendo totalmente a linhagem que Deus tinha dado a eles. E Esdras chorou bastante. E um homem chamado Secanias, um dos sacerdotes, se levantou e ele deu assim alguns pontos muito importantes na vida de Esdras. Secanias, ele era um dos exilados que veio cativo lá de da Babilônia para Jerusalém, tá certo? E quando Secanias falou isso que nós lemos ainda há pouco, é bom nós percebermos que Secanias também tinha parentes que tinham constituído mulheres cananeias como suas esposas, que também eram sacerdotes. E Esdras expôs o ponto no sentido de haver uma ruptura, não com a sensação de sentir-se justiceiro dos seus irmãos, mas com a sensação de que, embora fosse doloroso para a família dele, embora fosse algo de pesar, mesmo assim eles iriam fazer o que era correto. Embora fosse difícil para ele, mesmo assim ele queria pagar o preço, fazer as coisas certas. O líder, por vezes, muitas vezes, uma pessoa se vê numa situação muito complicada, porque as suas decisões, elas implicam na vida das outras pessoas. E quando ele para e vê que a decisão que ele vai tomar, no caso de Esdras, implicava muito na vida dos outros, Esdras então ficou sem atitude, porque ele não sabia se as pessoas tinham feito por maldade ou se tinham feito por ingenuidade. Agora entenda que diante de Deus, nem a maldade e nem a ingenuidade apontam para a inocência. Pode ser que a pena por que fez maldosamente seja menor do que aquele que fez por inadvertência, sem perceber, mas nenhuma delas aponta para a inocência. Nenhuma delas, as consequências virão, tá certo? Tanto para ingênuos quanto para maldosos, a consequência virá. Então, entre o maldoso e o ingênuo, independentemente da atitude feita, nenhuma delas, olhado pelo prisma celestial, nenhuma delas aponta para uma inocentação do fraudador. A pena do fraudador pode ser menor se ele não souber da lei, por exemplo, mas ele vai ser apenado. Ele vai responder. Então, Provérbios 22:3, quando Salomão falava sobre esse assunto, ele dizia o seguinte: olha, o prudente percebe o perigo e se afasta, e busca refúgio. O incauto, contudo, passa adiante e sofre as consequências. Ou seja, a pessoa que é prudente, vendo o mal acontecer, ele se desvia. Procura um subterfúgio, procura uma saída. A pessoa que é incauta, que é tola, ele parte para cima, e Esdras se perguntava, vem cá, foi o incauto ou foi o imprudente que cometeu essa loucura de se juntar novamente com o povo que Deus havia falado para que eles não se juntassem?
Porque Esdras sabia que o mal viria, tá certo? E tanto o incauto quanto o imprudente, ambos seriam julgados. Devido às consequências do pecado, o povo mostrou muito claramente que aquele erro deles evidenciava falta de temor e falta de memória. Falta de temor por quê? Nós lemos ainda agora que a sabedoria vem com temor a Deus. Só que muitas vezes esse temor a Deus não existe porque existe uma falta de memória muito grande do que Deus fez. E como consequência de não saber, de não pensar do que Deus fez, a pessoa acaba cometendo o erro novamente. Acaba sendo réu incidente. Tá certo? Então, Esdras ficou muito transtornado, e foi nesse momento que ele estava muito transtornado, que ele fez, que Secanias fez uma sugestão para ele, tá certo? E muitas vezes nessa história nós miramos muito no papel de Esdras, quem foi Esdras, como que ele agiu, eu falei para vocês. Só que Esdras não seria o mesmo se ao lado dele, na equipe dele, não tivesse um Secanias. Secanias é o tipo de amigo que todos nós precisamos ter, mas acima de tudo, Secanias é o tipo de pessoa que todos nós precisamos ser. Como eu falei aos jovens que estavam na aula sexta-feira, liderança não é saber, liderança é se transformar naquilo que você sabe, é mudança, é transformação. Então, no capítulo 1 nós lemos, Esdras 10:1, diz que enquanto Esdras orava, confessando e intercedendo pelo povo, prostrado diante da casa de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens e mulheres e crianças, reuniram-se em volta dele. Eles também choravam e lamentavam pelo erro ocorrido. E agora entenda bem, chorar, se lamentar, se prostrar é necessário. Mas tem horas que nós precisamos enxugar as lágrimas e partir para um outro nível de compreensão. Um outro nível de ensinamento. A primeira coisa que eu percebo que Secanias ensinou para Esdras, e que também serve para nós, é o seguinte, capítulo 10, versículo 2. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos descendentes de Elão, dirigiu-se a Esdras e lhe propôs: temos sido desleais para com o nosso Deus quando celebramos alianças e matrimônios com mulheres estrangeiras dentre os povos pagãos da terra. Entretanto, é certo que há esperança para Israel. A primeira coisa que Secanias colocou para Esdras é o seguinte: olha, nós precisamos reconhecer o nosso erro. Sabe, querer acertar na vida não é fechar os olhos para os erros, não é fechar os olhos para a realidade, mas é olhar aquela realidade e entender que quanto mais abertos forem os nossos olhos para aquela realidade, mais chance nós teremos de não tropeçar novamente e não cometer os mesmos erros que foram cometidos. Quanto mais cego eu for para uma realidade, quanto menos eu aceitar aquela realidade de erro, mais difícil, mais dificuldade eu tenho de acertar, de mudar de direção. Esse é um ponto interessante, sim. Eu preciso entender a minha realidade. Eu preciso perceber que quem errou fui eu. Não foram as outras pessoas, fui eu. Quem cometeu o erro fui eu. Quem fez as coisas fui eu. Tá certo? Reconhecer um estado de erro, reconhecer esse estado é um dos primeiros passos e um dos passos mais importantes num processo de transformação. Por quê? Quem não reconhece as suas falhas nunca pode mudar aquilo e onde está falhando. Suponhamos que a pessoa tem uma falha abrupta de caráter. E alguém fala para ele: olha, mas você tem uma falha abrupta de caráter. Enquanto ele ou ela, aquela pessoa, não reconhecer essa falha de caráter que ele tem, ele nunca vai mudar. Alguém pode fazer o que enquanto ele não reconhecer, nunca haverá mudança. Tá certo? Nunca vai ter mudança. À medida que reconhecemos nossos erros, nós nos vemos como diante de um grande espelho, não diante de uma janela. Quando nós apontamos os erros dos outros, estamos diante de uma janela. Quando estamos diante dos nossos erros, estamos diante de um espelho. Porque os espelhos nos permitem ver quem nós somos. As janelas nos fazem ver o que os outros são. Provérbios 7,6, olha como às vezes nós mesmos incorremos em erros que são drásticos para a nossa vida. Provérbios 7,6. Da janela da minha casa, Salomão dizendo, da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, vi entre os incautos
no meio de um grupo de jovens, um rapaz devera sem juízo. Versículo 8. Provérbios 7, 8. Ele ia e vinha pela rua próxima à esquina de certa mulher imoral. Depois seguiu em direção à casa dela, e Salomão continuou dizendo o seguinte: olha, eu estava olhando por uma janela e vi um jovem sem sabedoria seguir uma mulher prostituta. Ele seguiu o seu cheiro, seguiu o seu perfume, e ela falou para ele: olha, o meu marido viajou, a cama está perfumada, vem e vamos nos deliciar de amor. E Salomão, olhando aquelas cenas por uma janela, e relatou para nós no livro de Provérbios. Na verdade, se Salomão tivesse olhado, ao invés de uma janela, tivesse olhado por um espelho, ele teria visto que aquele jovem era ele, que tinha seguido muitas mulheres, que tinha desviado o seu coração, tinha causado muitos transtornos em toda aquela região. Ele tinha 300 esposas e 700 concubinas, 1000 mulheres. Sim, ao invés de nós olharmos para uma janela, assim, nós precisamos aprender a olhar por espelho, olhar para nós, tá certo? Porque se Salomão tivesse olhado, ele tinha visto a falha dele com as muitas mulheres, mas ele não viu isso. As mulheres perverteram o coração de Salomão, e a Bíblia diz que ele acabou os seus dias velho, desviado da presença do Senhor, a despeito de todo o sacrifício, de toda a sabedoria, de toda a bondade que Deus havia dado para ele, ele se desviou. Tanto é que ele, tendo muitas mulheres, inclusive a história relata que Salomão teve filhos na Etiópia. Chega na Etiópia, a rainha de Sabá, da Etiópia, era uma das namoradas dele, e teve filho com ele lá na Etiópia. Ou seja, Salomão, com muitas mulheres, devia ter muitos filhos. O único filho que ele elencou para herdar o trono foi o filho que não se permitiu ser usado por Deus e dividiu Israel ao meio. Por quê? Porque o papai não foi observador da lei de Deus. Quando nós assumimos as nossas falhas, nós temos a oportunidade de olhar nitidamente para a situação das quais eram pontos cegos na nossa vida. Só que quando nós olhamos as nossas falhas, aquele ponto cego, ele é clarificado, ele é dado luz. Eu lembro que uma vez, presta atenção, lá na região saiu um avião, da região que a gente estava para a capital, era uns 40 minutos de voo. Então, quando o avião decolava, alguns minutos depois você já começava a ver ele partindo para o pouso. Então, era muito rápido. Entre pouso e decolagem, no mais tardar 50 minutos. Só que estava tendo o jogo da Copa do Mundo, o piloto não se atentou ao fato, olha só, precisam pontos negros. Ao invés dele ter seguido numa determinada região, ele inadvertidamente seguiu para outra, e quando deu 1h30, 2 horas de voo, ele se assustou porque não tinha chegado no destino, e quando ele olhou, ele estava perdido no meio da floresta amazônica. Acabou caindo. Eu conheci pessoas que sobreviveram àquele acidente aéreo. Foi horrível. Mas por que aquele acidente aéreo ocorreu? Porque ele entrou num ponto, na época, que era um ponto cego. As torres de controle não conseguiam ver aquele ponto cego que aquele avião estava transitando. Ele fez vários contatos, depois de visto a caixa preta, vários contatos com as torres. Ninguém o ouvia e ninguém o via porque ele estava num ponto cego. Quando nós olhamos o erro dos outros, nós ficamos como esse avião, andando num ponto cego. Só que quando nós vemos os nossos erros no espelho, nós jogamos luz daquele ponto cego, nós podemos então melhorar. Mateus 7:1, presta atenção, é um texto que nós conhecemos. Mateus 7:1. Não julgueis e não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. Com medida com que usardes para medir os outros, igualmente vos medirão a vós. Por que reparas tu o cisco no olho do teu irmão, mas não percebes a viga que está no teu próprio olho? E como pode dizer a teu irmão, permita-me remover o cisco do teu olho, quando há uma viga no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás ver com clareza para tirar o cisco do olho do teu irmão.
Não deis o que é sagrado aos cães, nem jogueis aos porcos as vossas pérolas, para que não pisoteiem e voltando se vos façam em pedaços. O que Jesus nos ensinou? Olha, cuidado com o julgamento prematuro. Cuidado com o apontar de dedo para os erros alheios. Cuidado com as falhas apontadas sobre os outros. Cuidado porque nós também temos falhas grotescas, temos erros grotescos. E se nós não prepararmos para abrir os nossos olhos, para corrigir os nossos próprios erros, nós seremos corrigidos por alguém. Então, o que o escritor fala aqui? O que Jesus fala? Olha, não deem as coisas santas aos porcos. Não joguem aos cães as pérolas, aos porcos, as coisas santas aos cães. Por quê? Assim, olha, coisas santas, preste atenção, coisas santas podem ser interpretadas nesse texto como a capacidade que nós temos de ver os nossos próprios erros. Pergunte para um animal irracional se ele consegue ver os seus erros. A resposta vai ser não, porque ele não tem consciência do erro. Só que nós temos uma coisa que é muito sagrada, nós podemos ver os nossos próprios erros. As pérolas podem ser compreendidas como a capacidade que nós temos de corrigir e confessar os nossos erros. São pérolas. Quando você pega essas coisas santas, quando você pega essas pérolas e você inadvertidamente lança ela aos cães e aos porcos, você está perdendo uma grande oportunidade de crescer como ser humano, de melhorar, de progredir. Cães são pessoas vis, porcos são pessoas imorais. Eles já são assim, tanto o porco quanto o cão já é imoral por si mesmo. Tente mudar um porco. Tente perfumar um porco e veja se o porco vai ficar cheiroso. Não dá certo. Tente trabalhar com desleal. Não dá certo. É melhor tirar da equipe. Então, já são assim. Então, não adianta nós ficarmos apontando a falha dos outros. Porque quando nós apontamos muita falha dos outros, nós estamos evidenciando. Eu tenho percebido o seguinte. Todo mundo que eu tenho percebido que aponta que é um acusador, a gente estuda muito sobre isso na escola. Quando a pessoa é um acusador, ele primeiro está deflagrando falhas da sua própria personalidade. Quando ele acusa alguém, está falando primeiramente dele, depois dos outros. Sempre com ele primeiro. Certo? Então, depois que você corrigiu os seus erros, coloca numa sequência. Depois que você se olhar novamente e corrigir outra vez, e outra vez, aí sim você vai poder estender a mão para alguém e dizer, vem cá, deixa eu te ajudar, já que você também reconheceu o que é errado. Não é prudente de nenhuma pessoa apontar o erro de alguém, porque nós também temos erros. E claro que isso não vai nos tornar complacentes com os erros. Eu faço de conta que estou vendo o teu erro, mas não vou corrigir. Você faz de conta que está tudo bem, a gente vive... Não é assim. Eu não aponto os erros alheios, porque eu também tenho erros dos quais eu preciso corrigir primeiro, para depois poder ajudar alguém e entender que aquela pessoa precisa de ajuda. As acusações geram ímpetos. Eu estava ouvindo um pai essa semana dizendo o seguinte, olha, quanto mais me acusavam de ser alcoólatra, mais vontade eu tinha de beber. E uma das últimas vezes que ele seria acusado, ele não foi, ele foi amado, ele foi aceito, ele foi recebido em nosso meio, e hoje 2 filhos dele cantam no altar aqui para vocês, praticamente todo o culto. Por quê? Porque o pai foi amado. Sabe, não vamos acusar, vamos reconhecer que nós erramos, que nós falhamos, que nós precisamos nos ajudar a nós mesmos para depois ajudar alguém. Diga glória a Deus. Diga aleluia. A segunda proposta de Secanias, que eu acho muito interessante, é o seguinte. Esdras 10:3. Esdras 10:3. Ele fala da seguinte maneira. Façamos, pois, agora mesmo uma aliança com o nosso Deus, de que mandaremos embora todas as mulheres pagãs e os seus filhos, conforme o conselho do meu Senhor,
e dos que amam e temem diante dos mandamentos do nosso Deus. Que tudo seja feito conforme o que nos orienta a Torá. Sabe, que ele falou, olha, a segunda coisa que eu percebo que é muito interessante, que Secanias nos orientou. A primeira é reconhecermos nosso próprio erro. Segundo, não são os outros que erram, somos nós. Segundo, tomar a decisão de mudar. Embora nos cause dor. Propostas de mudança que não causam dor, não tiram nada, não é proposta de mudança. A gente tem que perder algo para ganhar algo. Você tem que trocar, porque no mesmo coração está o bem e o mal, está a vontade de fazer o que é bom e o que não é bom. Então como é que você muda esse negócio? Só quando você larga um. Se você continuar fazendo os dois, você não tem como, né, irmã Eliane? Não tem como, um coração dividido não tem como persistir. Então ele falou, olha, vamos fazer uma aliança com Deus. Eu tenho entendido que seres humanos nobres são seres humanos de alianças. São pessoas que têm alianças fortes. Nós estudamos na escola de líderes recentemente que para se constituir uma igreja, o líder de uma igreja, ele é primeiramente um homem, uma pessoa muito provada nas muitas lutas e provas que tem, mas ele é principalmente um homem de muito tempo. Eu lembro que a primeira igreja que eu ministrei, eu era leigo ainda, eu tinha 21 anos. Eu era recém-casado. Meu pastor me mandou para um bairro de favela, lá no final das Quantas. E eu doido para fazer a obra de Deus. É para lá que eu vou, pastor. Eu fechei os olhos e fui. Eu tinha 21 anos de idade. Não tive medo. Ou seja, então, nós somos provados no tempo, mas eu fui, mas desisti porque era difícil, mas eu tentei, mas eu parei porque o pastor não falou que eu ia passar tanta luta e tanta prova, que eu ia ter dificuldade financeira, eu larguei. Não é assim. Não é assim. Homens de verdade são homens de aliança. Jesus ele fez uma aliança com a igreja, 1 Coríntios 11, 25, diz muito claramente, do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou, esta é a nova aliança do meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então, todas as vezes que nós ceiamos aqui na igreja, pelo menos uma vez no mês, que nós tomamos o cálice do Senhor, nós estamos repetindo, lembrando de uma aliança que o Senhor fez conosco. Falou, olha, o meu sangue foi derramado por vocês, e João nos fala que o sangue de Jesus, o seu Filho, nos é suficiente para nos purificar de todo pecado. Sabe, Davi, ele fez uma aliança com Jonatas. Jonatas era filho do rei, Davi era o futuro rei, e os dois eram muito amigos. E um dia Davi se encontrou com Jonatas e falou, Jonatas, eu preciso saber o que tem no coração do seu pai. E Jonatas falou o seguinte, olha, eu vou conversar com meu pai, e depois eu me encontro com você lá no campo. Olha a aliança de homens fortes. E ele falou o seguinte, olha, eu vou levar o meu escudeiro. Então, quando chegar ao campo, eu vou lançar uma flecha, e você vai estar escondido. Vou lançar uma flecha. Se eu lançar uma flecha perto, e o meu escudeiro for pegar, você vai entender que você pode chegar à casa do meu pai, que não terá problema. Se eu lançar uma flecha longe, muito longe, vá embora, porque o meu pai vai te matar. Quando chegou lá no campo, Jonatas lançou uma flecha muito longe, e gritou ao escudeiro, corre, pega a flecha, porque é muito longe, pega a flecha. Davi correu e foi embora. A Bíblia fala que Jonatas se encontrou com Davi, os dois se abraçaram, choraram amargamente. E aquela, salvo engano, foi a última vez que os dois se viram, e eram grandes amigos. Jonatas e Davi fizeram aliança. Eles fizeram aliança da seguinte maneira, se você morrer primeiro, eu cuido dos seus filhos. Se eu morrer primeiro, você cuida dos meus. Passado muito tempo, Davi chamou Mefibosete, da descendência de
de Jonatas. Trouxe Mefibosete para morar no palácio. Por quê? Por que Mefibosete foi morar no palácio? Por causa da aliança que Davi tinha feito com Jonatas. Homens de Deus são homens de aliança. Paulo fez uma aliança com Timóteo. Chamava Timóteo de filho. Olha tudo. E a unção que eu tenho derramado sobre a sua cabeça. Você ministra a outros homens fiéis. Quantas noites Paulo investiu e orientando, corrigindo, chamando Timóteo ao ministério. Paulo fez uma aliança com Tito, seu amado pastor, que ele enviava. Então, e Paulo fez uma aliança com Filemão, e quando Paulo mandou uma carta para Filemão, enviando Onésimo, Paulo dizia o seguinte: olha, recebe Onésimo na sua casa, que é seu escravo, mas não o receba como escravo, receba como se você estivesse recebendo a mim, porque nós somos amigos, nós temos uma aliança. Onésimo, que tinha sido escravo, que tinha sido resgatado por Paulo na prisão, enviado para o seu senhor Filemão, foi recebido com tanta honra, que ele se tornou um dos grandes líderes da igreja neotestamentária, ministrando inclusive em Éfeso, sendo um dos principais líderes da igreja em Éfeso. Por quê? Por causa da aliança que Filemão tinha com Paulo. Os discípulos fizeram aliança com Jesus Cristo. Aonde o Senhor for, eu vou. Necessário sendo, eu dou a minha vida por você. Necessário sendo, nós vamos... Sabe, era uma aliança que perpassava a juventude, perpassava a dor, perpassava todo o problema, porque era uma aliança de homem forte. Jó, que nós lemos ainda há pouco, fez uma aliança com os seus olhos. Qual foi a aliança que Jó fez com os seus olhos? A de não cobiçar uma jovem. Fiz uma aliança com os meus olhos, eu jamais vou cobiçar uma jovem. O casamento ele é estabelecido o quê? Através de aliança. Alianças que vão da pobreza. Tem casal que separa quando fica pobre. Mas eu conheci casal que separou quando ficou rico. Olha, eu vou ganhar uma herança. Olha a cena do casal. Eu vou ganhar uma herança, a moça, a esposa. Eu vou ganhar uma herança, eu não queria que essa herança fosse dividida com você, então vamos nos separar. Ela pensou, separou, por causa da herança, acabou. Então, a aliança do casamento é a aliança que vai da pobreza, da riqueza, que passa pela saúde, passa pela doença, passa pela juventude, e passa pela velhice. Para resumir, o Senhor falou o seguinte: até que a morte os separe. Depois dessa palavra de até que a morte separe, é que nós ministradores dizemos: agora sim, você pode receber ela como sua esposa, pode beijar como sua esposa. Até então você não pode. Diga amém. Sabe... E o Senhor, ele abomina pessoas que quebram essa aliança, certo? E assim, para se corrigir algo imediatamente, uma das coisas mais importantes a fazer é decidir mudar. Esta mudança ocorre que nós deixamos nosso coração ser movido por princípios e não por interesses, desejos ou vontades. Se o meu coração quer mudança, mas eu sou orientado por desejos, o que Secanias falou não vai servir para mim. Se o meu coração quer mudança, mas eu não sou orientado por princípios, mas por vontades. Se eu quero mudança, mas o meu coração ele não é estabelecido por princípios, mas ele é estabelecido por outras coisas, então, na verdade, a mudança nunca vai ocorrer. Nunca vai ocorrer. Assim, a gente vai tentar mudar, mas não vai ocorrer porque nós precisamos quebrar do nosso coração os interesses, os desejos e as vontades. Para eu servir a Deus, para você servir a Deus, verdadeiramente como o Secanias nos ensina, você tem que começar de verdade, você tem que começar a abandonar os seus interesses. Se os seus interesses primam acima do que Deus tem na sua vida, então você está fora, você não consegue servir. Você tem que abandonar os seus desejos. E nós falamos muito sobre controlar os impulsos. Líder cristão
que não controla os seus impulsos, é um homem e uma mulher destinada ao fracasso. Tenha ele a formação que tiver, seja ele quem for, o final dele será um final de fracassado, porque não sabe controlar os impulsos. Se nós quisermos mudança na nossa vida, mas nós não gerenciarmos as nossas vontades, também nós não teremos. A decisão de mudar que Secanias nos fala, a decisão de mudar implica em mudar não de acordo com o que nós pensamos ser certo ou ser errado, mas é uma decisão que implica em agir em conformidade com aquilo que está previamente determinado. Ele falou o seguinte: olha, nós vamos mudar. Nós vamos mudar, vamos fazer uma aliança, vamos mudar. E vamos voltar ao que nós deixamos. Nós deixamos de seguir a Torá. Vamos voltar e seguir aquilo que estava previamente determinado para nós. Eu vou mudar, mas eu vou mudar de acordo com o que eu quero. Não funciona. Eu vou mudar de acordo com os meus desejos. Não funciona. Você pode tentar quantas vezes você quiser, mas não funciona. A mudança precisa ser baseada naquilo que a Bíblia diz, em conformidade com o que a Bíblia diz. Se não for, você vai sentir uma melhoria, você vai respirar melhor, mas não vai passar disso. Daqui a pouquinho você acaba incorrendo no mesmo erro, certo? Então, tem que ter como parâmetro a Bíblia. Decidir implica em mudar, e mudar implica em não repetir, em arrepender-se, em corrigir o erro, em tornar-se aliado da outra parte. Eu quero mudar, eu traí a minha esposa, eu quero mudar, então tá bom. Tem que ser fiel a ela completamente. Eu era um homem mentiroso e quero mudar, eu tenho que me aliar à verdade. Eu era um homem, eu tenho que me aliar ao fim que eu quero mudar, senão não vou conseguir mudar. Eu vou ficar tateando, mas não vou mudar. Isso significa se arrepender, corrigir o erro, tornar-se aliado a outra parte, mudar de lado, decisões que impliquem em mudanças drásticas, decisões que não impliquem em mudanças drásticas, não são decisões. Sabe, e Secanias coloca algo muito legal para nós: aliança e decisão. Vamos fazer uma aliança, vamos mudar. Aliança e decisão são elementos essenciais à nossa felicidade no convívio com Deus. Se não estivermos dispostos a criar alianças verdadeiras e não mudarmos, nós continuaremos sempre sendo as mesmas pessoas, cometendo os mesmos erros, voltando da Babilônia, errando novamente, sendo levado para a Babilônia, ficando cativo na Babilônia, voltando novamente, e vamos ficar sempre nesse ciclo de erros constantes. Pessoas que não mudam não transformam seus ambientes, porque tudo muda na sua vida. Sua família muda, a igreja muda, qualquer que seja a situação muda quando você mudar. Eu quero que lá em casa tenha uma grande transformação, mas eu não mudo. Eu sou petulante, eu sou grosseiro, eu sou mau, eu falo palavrões, eu não respeito as pessoas, não reconheço limites, imponho o que eu quero, eu sou mandão, eu faço, eu sou, quem manda sou eu sou beleza. Você pode persistir nessa sua vida, mas enquanto você não mudar, nenhum ambiente na sua vida vai mudar. Nenhum. Não adianta nem você tentar que não muda. Amém? E o terceiro item que Secanias nos afirma, nos chama a mudança, a transformação. Esdras 10:4. Esdras 10:4. O primeiro é reconhecer os erros. Segundo, decidir mudar. E o terceiro, levanta-te, pois a ti compete agir. Com tudo estaremos ao teu lado, coragem, mãos à obra. A terceira instrução de Secanias para nós é o seguinte: levanta e corrige o seu erro. Levanta. É levantar e corrigir corretamente, levantar e agir corretamente. É tomar uma postura de mudança, tomar uma postura prática, levantar e agir. Sabe, nós podemos passar anos da nossa vida olhando para trás, os nossos erros, culpando nossos pais,
nossos antecessores, culpando nossos pares, nossa vida. Podemos passar anos a fio fazendo isso. E quando você faz isso, você encontra um afago para a sua alma, algo que vai falar a você, mas não vai transformar você, não vai mudar você. É como se nós estivéssemos numa prisão, assim, onde tem a vontade de sair, mas ao mesmo tempo você sabe que você está naquela prisão porque você fez algo errado e por causa daquele erro você tem que sofrer. Então, levantar-se é romper com esse estado. Para nós cristãos, Igreja do Senhor, levantar não é um pedido. Levantar é um imperativo. É uma ordem que é dada por Deus. Levantarmos é uma ordem para quem deseja, e quem deseja ter uma vida com Deus diferente, precisa se levantar e tomar posturas, tomar atitudes. Se não tomar posturas e atitudes, se você não se convencer a si mesmo que precisa se levantar, que precisa romper, ninguém convence. Ninguém convence. É um imperativo para nós. Atos 9:34. Atos 9:34. Enéas, olha como esse texto é interessante. Enéas foi curado quando, ouvindo a voz de Pedro, se levantou. Disse o seguinte: então Pedro lhe afirmou: Enéas, Jesus Cristo cura-te, levanta-te e arruma a tua cama. Enéas então se levantou no mesmo instante. Agora preste atenção. Enéas, Jesus Cristo te cura. Amém. Enéas, se levante, Enéas. O dia que Deus quiser eu me levanto. Enéas, Deus quer que você se levante agora. Eu não sinto no meu coração Deus falando para mim eu levantar agora. Passaram-se 20 anos ministrando para Enéas. Enéas, levante-se. Eu não sei se é hora de eu levantar. Ou seja, enquanto não tomar uma postura, Enéas não foi curado quando Pedro falou. Enéas foi curado quando ele se levantou. Sabe, queridos? Atos 26:16. Atos 26:16. Paulo contando o testemunho dele para o rei Agripa. Ele conta que ele caiu do cavalo, ele viu um grande clarão. Você conhece da história, os meninos pregam muito sobre Paulo. Viu aquele clarão. E Paulo pregando isso tempo depois. Que Paulo ouviu uma voz do céu que lhe dizia: agora, pois, levanta-te, aprume nos teus pés. Foi para isso que te apareci, para te converter em servo e testemunha, tanto das maravilhas que viste de minha parte, como daquelas que te manifestarei. Paulo, porque você luta contra os arguilhões. Quem fala comigo? Sou eu, Senhor, a quem tu persegue. Deixa eu correr. Sabe, naquela cena, o homem de Deus, Saul, no hebraico Saul, quando se viu naquela cena, ele ouviu quando Deus disse com ele: ei, levanta, fica em pé, foi para isso que eu te chamei, foi para isso que você estava perdido no mundo, lá longe, mas eu te chamei, porque eu tenho um plano na sua vida, então se levante. Sabe, Deus pode ter um plano na minha vida, muito legal. Deus pode ter me ferido a visão para eu fiquei cego e depois vi. Mas se eu não tomar a postura de levantar em cima daquela palavra que eu recebi do Senhor, eu nunca vou ser usado por Deus. Eu conheço homens maravilhosos, pessoas esplêndidas, de uma capacidade formidável, de um talento assim, fenomenal, que não passam de zero à esquerda. Conheço analfabetos
O meu primeiro pastor, ele era... Deixa eu contar um testemunho de vocês, rapidinho aqui. O meu primeiro pastor, ele era analfabeto. Quando ele aceitou Jesus, ele era analfabeto. Só que ele era um homem de uma eloquência muito grande, de um poder de comunicação muito grande. Ele se candidatou e ganhou a vereador, no começo da vida dele, vereador. Ele achou a política muito ruim mesmo. E um dia ele deixou a política e voltou a trabalhar na roça, onde ele vivia. Encontrou com uma pessoa, isso ele contando depois, encontrou com uma pessoa e falou: rapaz, você não quer ser mais vereador não, rapaz? Não, que lá não presta para mim, lá não vale nada. Política não vale nada. Aí esse colega falou para ele, olha, todas as vezes que um bom sai, um mal toma o lugar dele. Ele contando isso assim que ele, embora analfabeto até então, se colocou e falou: Deus, se só me chamou, eu não vou para a política não, eu vou servir no teu reino. Ele aprendeu a ler na Bíblia, aprendeu a pregar na Bíblia, se tornou uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci na minha vida, era um exímio conhecedor da vida, um conselheiro de primeira categoria, um homem de uma humildade muito grande, um senhorzinho assim, formidável. Eu tive a alegria de ser pastoreado por ele, mas um homem assim, muito amável, mas perto de ele não chegava mais... na unção, na graça era muito maior. Por quê? Era o fato dele ser analfabeto que o deixava melhor que os outros? Não! Era o fato de ele ter se disponibilizado e se levantado daquela situação que ele estava e mudado a situação dele. Amém? Gênesis 31, 13. Jacó estava lá em Padã Arã. Padã Arã é lá na Síria, hoje, né? Estava trabalhando para um homem chamado Labão, que é quase igual a ladrão. Mudava o salário, diminuía, complicação. Aí a Bíblia fala que, Gênesis 31, 13, o Senhor apareceu para Jacó e falou: eu sou o Deus que te apareceu em Betel, onde dedicaste uma coluna de pedra em meu louvor, e me fizeste um voto. Agora, pois, levanta-te, sai dessa terra e retorna à tua terra natal. Sabe, você pode estar numa situação igual a de Jacó, preso, sendo roubado no mundo, tudo você faz dá errado, tudo você empreende dá errado. Sabe, é hora de nós nos colocarmos como Jacó nessa história. Jacó, a Bíblia fala que Jacó se levantou, conversou com suas esposas, tomou seus filhos, tomou seu gado, tomou seus animais, e marchou rumo à promessa. Era perigoso o sogro encontrar e matá-lo. Ele sofria um perigo do sogro que vinha perseguindo, sofria um perigo do irmão que estava vindo contra ele. Mas a Bíblia diz que quando ele se levantou, o anjo do Senhor uma vez apareceu para Labão, falou o seguinte: não toque a mão em Jacó, porque eu o tenho escolhido, e se você ousar tocar em Jacó, você vai se acertar comigo. Labão não era besta, sabia que mexia, engoliu o choro e voltou para casa. E Deus enviou o seu anjo na frente de Jacó. E a Bíblia fala que quando Esaú se encontrou com Jacó, o coração dele já estava apaziguado, bem tranquilo. Os dois se abraçaram e se beijaram ao invés de brigarem. Por quê? Porque ele se levantou. Diga comigo: quando nós nos levantamos, Deus vai à nossa frente. Quando nós nos prostramos, nós estamos como surdos. Josué 1:2. Presta atenção. Tinham muitos desafios a serem vencidos. E para conquistar uma promessa de Deus, o que Deus falou para Josué? Olha, Moisés, meu servo, morreu. Agora levanta-te, atravessa este Jordão, tu e todo este povo, para entrar na terra que eu estou prestes a entregar nas tuas mãos, nas mãos dos israelitas. Moisés, meu servo, morreu, agora você vai se levantar. Até então, Josué era um servidor de Moisés, o principal servidor de Moisés. Quando Moisés morreu, o Senhor apareceu para Josué e falou: levanta, é você que vai fazer o povo herdar a promessa, pode se levantar.
Pode marchar. E nós sabemos que Josué conquistou 31 reinos, dividiu a terra, organizou, era um excelente estrategista, um exímio estrategista de guerra. Por quê? Porque se levantou. Muitas vezes nós perdemos batalhas, não é porque Deus não quer que nós vençamos, é porque prostrado ninguém vai a lugar nenhum. 1 Crônicas 22:16, 1 Crônicas 22:16, Davi estava quase morrendo. Salomão, seu filho querido, já estava assumindo o trono, e Davi estava naquela passagem do trono para Salomão, dando-lhe então todas as narrativas, todas as ferramentas necessárias para que ele lograsse êxito naquilo que ele iria fazer. 1 Crônicas 22:16, Davi falando, em ouro, prata, bronze e ferro, ou seja, já tinham, agora pois levanta-te, mãos à obra, e Yahvé esteja contigo. Sabe, você vai conquistar algo, você vai romper com algo. Agora te levanta, Salomão. Mãos à obra. Trabalha. Se esforça. Vai para cima. Você vai edificar algo, mas tem que se levantar. Isaías 61, quando o Senhor falava, 60, versículo 1, quando o Senhor falava para o povo de Israel, né? Sobre a restauração, a prerrogativa para que a restauração houvesse era que o povo se levantasse. Olha como diz: põe-te em pé, levanta-te e resplandece, porque a tua luz é chegada e a glória de Yahvé raia sobre ti. Ou seja, levanta, corre para cima, o dia está nascendo, você vai brilhar, mas não tenha medo, não se desespere, porque o Senhor tem determinado algo sobre você, mas você precisa se levantar. O povo estava prostrado na época de Isaías, muitas lutas, estava se preparando para algo ruim que iria acontecer, mas a prerrogativa para se obter a vitória era o quê? Era o quê? Se levantar. Levanta-te, você vai vencer. Jonas, capítulo 1, versículo 6. Jonas estava no meio de um barco ali, tombando, e é difícil quando você está no barco com desobediente. É muito difícil, você não tem nada a ver. Esse dia lá na igreja, uma irmã contratou uma pessoa da igreja e falou: olha, não leva ela para trabalhar não, ela trabalha na igreja, por favor, deixa ela aqui, ela está ajudando aqui. Não, vou ganhar tantos reais, vou trabalhar, beleza. Foi trabalhar, queimou o forno, acabou. Pastor, e agora? Eu falei, bem, o dono do barco tinha nada a ver não. Quase que o barco se afundava. É muito chato quando você está com uma pessoa desobediente no seu barco. Eu sei que se eu não seguisse aquilo que Deus tinha determinado para a minha vida, seguisse de coração, é lógico. Eu sei que eu não teria os filhos maravilhosos que eu tenho, eu sei que eu não teria a esposa formidável que eu tenho, eu sei que eu teria uma situação da qual eu não conseguiria gerenciar. O preço da desobediência é maior do que o da obediência, isso eu sei, tá bom? Então o capitão se dirigiu a ele e indagou: como consegues ficar dormindo numa hora dessas? Levanta-te agora mesmo e começa a clamar também ao teu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós, para que nós não venhamos todos a perecer. O barco estava... Levanta, você está deitado, por quê, Jonas? Começa a clamar ao teu Deus. Pode ser que nós sejamos... Jonas, levanta, Jonas. Não vou levantar. Eu não quero. Tinha todo mundo morrido. Marcos 5:41, Jesus estava indo operar um milagre tremendo na casa de Jairo. E é um dos milagres mais formidáveis que nós entendemos, que nós vemos. Vem aqui rapidinho, vem cá, só para o pessoal entender, vem cá. Yasmin é nome de flor, né, Yasmin? Presta atenção. Olha só a cena. Ela estava, a mocinha estava morta. Morreu. Sabe, Jesus chegou, presta atenção à cena. Jesus chegou na casa de Jairo. Sabe, presta atenção à cena. Presta atenção à cena. Muitas pessoas possivelmente já tivessem orado por aquela jovem. Jairo, ele era o chefe da sinagoga. Ele era conhecedor da Torá. Ele era conhecedor da lei. E
Jesus então se aproxima e vem com ele muitas pessoas. A gente tem que entender esses momentos proféticos. Vem com ele muitas pessoas. Então Jesus chegou na mocinha que estava doente, morrendo, morta. Pegou na mão dela. O nome dela não é Talita, tá certo? Talita é a expressão. Filhinha. Presta atenção à cena. Mulher, fecha teus olhos. Está morta. Presta atenção à cena. Olha só a cena. Filhinha, eu te ordeno. Levanta. Sabe, entenda assim. Olha, a ordem principal foi pegar na mão e dizer, levanta. Sabe, obrigado, amor. Se não tivesse levantado, se não tivesse pego na mão, se não tivesse... Sabe o milagre de Lázaro? Lázaro, levanta! Mas foi diferente. Tem horas que nós não estamos mortos como Jairo no último momento, 4 dias depois. Tem horas que nós só estamos tristes, abatidos, desviados, sozinhos. O Senhor chega e fala, levanta, vai, levanta. Aquela mocinha levantou. A expressão em hebraico é Talita Kou. Talita Kou. Daí que tem o nome da Talita. Talita Kou. Sabe, Ezequiel 1:2. Ezequiel 1:2. Ezequiel 1:2. Aliás, 2:1. Ezequiel 2:1. Ezequiel era um dos profetas que estavam pregando na Babilônia. No começo do seu ministério, quando tudo ainda estava muito sem compreensão, o Senhor se aproximou de Ezequiel e falou, olha, então eis que ele me disse, ó mortal, filho do homem, fica em pé, porquanto desejo falar contigo. E no mesmo instante em que aquela voz falava comigo, o Espírito de Deus entrou em mim e me fez com que eu pudesse ficar em pé. Então prestei atenção às palavras daquele que falava comigo. Mas o ministério profético da vida de Ezequiel é um dos ministérios mais profundos de toda a Bíblia. Se você entender o que Ezequiel escreveu, você entende praticamente tudo da vida. Olha o desafio. E o ministério profeta, aquele homem pregando no meio dos exilados. Tudo começou quando o Senhor se aproximou dele e falou, olha, levanta, fica em pé, e eu vou falar com você. Fica em pé. Sabe, a grande essência da vida, que eu percebo muito interessante, é nós aprendermos o momento de ficarmos em pé e o momento de ficarmos de joelhos. Pastor, sim. O nome é oração. Orar e ação. Oração. Deus tem algo tremendo a fazer conosco nesses últimos dias. Então, uma das prerrogativas para que isso aconteça na nossa vida é que nós nos levantemos. É hora de nós assumirmos o comando das fileiras. É hora de nós entendermos que almas precisam ser ganhas. É hora de nós entendermos que igrejas precisam ser plantadas, que o reino dos céus precisa ser alavancado com força e fé. É hora de nós entendermos que células serão aumentadas, que são poucos os discípulos que nós temos. É hora de nós aumentarmos o fogo, aumentarmos a unção, aumentarmos o milagre, aumentarmos o fervor de Deus. É hora de nós nos lançarmos para o mais de Deus na nossa vida. É hora de nós rompermos com todo o laço de morte que vem contra os nossos filhos, contra as nossas famílias. É hora de nós rompermos. Ficar em pé implica em esquecer dos erros, não cometê-los mais, seguir adiante, ouvir a voz de Deus, é agir. Isaías 52:1, para nós orarmos, Isaías 52:1, o Senhor dizendo, olha, desperta, desperta. Coloca a tua veste de força, ó Sião. Veste as suas roupas mais finas, mais belas, ó Jerusalém, cidade santa. Porque nunca mais entrará por tua porta qualquer incircunciso ou impuro. Sacode o pó que está sobre ti. Ergue-te e assenta-te, ó Jerusalém.
liberte das cadeias, das correntes do pescoço, ó filha de Sião. Porque assim declara Yahvé: fostes vendidos por nada e sereis resgatados. Cadê o pessoal do louvor? Pode subir. Sereis resgatados sem pagamento de dinheiro. Vamos ficar em pé, queridos. Vamos ficar em pé. Sabe, Secanias, ele é um homem muito simples, de uma mensagem muito direta. E talvez agora a gente consiga entender melhor o que Secanias diz. Ele falou o seguinte, muito claramente: olha, nós precisamos, mais que nunca, reconhecer que fomos nós que erramos. Não foram os outros. Tem um negócio na Bíblia chamado maldição hereditária. Isso, a gente trata muito isso no encontro. A maldição perdura até que se levante o homem de Deus para romper com ela. Sabe, nós precisamos entender que nós cometemos o erro. Ele fez a ferida, mas ele mesmo cura. Ele traz a cura. Quando nós assumimos nossos erros, tem um provérbio muito legal que fala que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, mas quem esconde a sua transgressão nunca prosperará. Nunca, nunca, nunca prosperará. Precisamos entender os nossos próprios erros. Segundo, nós precisamos entender claramente que nós necessitamos tomar a decisão de mudança. Mesmo que isso nos custe alguma coisa, nos custe nosso tempo, nos custe perdas enormes, precisamos assumir uma posição de mudança. E terceiro, nós precisamos então nos dispor, nos levantar e agir corretamente. Estas foram as orientações dadas por Secanias, aquele homem de Deus chamado Esdras, que estava falido praticamente. E a Bíblia diz que após Esdras ouvir aquela palavra, versículo 5, 10:5, assim que ouviu essas palavras de encorajamento, Esdras se levantou, Esdras 10:5, Esdras se levantou, Esdras se ergueu, convidou os chefes dos sacerdotes, dos levitas e todo Israel a jurar que fariam como acabava de ser declarado. E eles juraram. Esdras retirou-se de diante da casa de Deus e dirigiu-se ao aposento de Joanã, filho de Eliasibe. Enquanto permaneceu ali, não comeu pão, nem mesmo bebeu água, porque chorava amargamente por causa da infidelidade dos exilados. Mais tarde, ouviu-se uma proclamação em Judá e em Jerusalém, para que todos os que retornaram do exílio se reunissem em Jerusalém. Quando você ouve a voz de Deus, uma coisa que você faz é liberar proclamação. Esdras recebeu aquela palavra, deixou ali o templo, a casa de Deus, foi para a casa de Jeozazibe e de outro homem, e ficou lá em jejum até que Deus lhe falasse o que ele deveria proclamar. E Esdras, quando saiu daquele jejum da casa, podem vir para cá, pode vir para cá. Quando Esdras saiu dali, ele então fez grandes proclamações. Quando você ouve algo de Deus, você pode tomar agora uma seguinte posição, dizer: Deus, muito obrigado, estou encerrando o culto, já estou indo embora. Ou você pode tomar uma grande postura de mudar e fazer uma grande proclamação. Eu quero nessa noite, profeticamente, quero que você pegue isso no seu coração. Eu quero ser Secanias na sua vida. Eu quero que você proclame com toda a sua voz, como Esdras proclamou naquele dia. Quero que você proclame que haverá milagre na sua família. Pode proclamar. Libere palavra de bênção sobre a sua família. Pode liberar sobre os seus filhos. Pode liberar sobre os seus pais. Libere decretos, libere proclamação. Portas abertas para os filhos. Portas financeiras, casamentos, de acordo com a vontade do Senhor. Salvação dos filhos.
Libertação dos filhos. Pode liberar, libere. Você ouviu como Secanias ministrou. Libere. Esdras entrou em jejum e proclamou libertação, proclamou cura, proclamou restauração. Esdras proclamou porque ele ouviu a voz de Deus. Proclame que o mal não vai vencer os seus filhos. Pode proclamar. Você que é pai ou você que é filho, proclame que você não será vencido pelo mal. Você não será vencido pelo mundo. Você não será vencido. Proclame a vitória do Senhor sobre a sua vida. Proclame, porque os céus de bronze estão sendo quebrados quando o povo de Deus se levanta em proclamação. Quando o povo de Deus se levanta para profetizar. Proclame. Libere a palavra do Senhor sobre a sua vida. Proclame em nome de Jesus. Proclame que haverá uma provisão dos céus para o seu sustento. Proclame que Deus vai entrar com provisão, Deus vai entrar com milagre, Deus vai entrar com restauração, que Deus vai entrar com cura, que Deus vai entrar com sustento para a sua casa. Não terá falta, não terá contagem de moedas, não terá apertos. Proclame que a visitação de Deus na sua vida é maior. Proclame, ouça a voz de Deus falando com você essa noite. Proclame, o que você proclamar é o que vai ser seguido, é o que vai ser ouvido. Proclame! Proclame sobre o seu trabalho. Você não vai ter medo daquele chefe que quer te demitir. Não. A sua empresa vai prosperar, vai crescer. Você vai contratar mais gente. A pandemia já acabou. Você vai estender suas tendas. Você vai semear no reino de Deus com alegria. Proclame que Deus é com você nas suas finanças. Proclame que haverá um tempo maior ainda de bênção. Proclame. Proclame que você vai vencer na sua célula. Você vai ter mais discípulos. Você vai apresentar ao Senhor uma multidão. Proclame que esse templo será pequeno para a quantidade de pessoas que Deus vai salvar. Proclame que Fortaleza será conhecida como a terra do avivamento. Proclame que Deus vai entrar com uma grande salvação de vidas. Pessoas inteiras, famílias inteiras se entregando para Jesus Cristo. Proclame. Rei Shurima Lacanara Show. Proclame que nós vamos deixar de ser uma igreja de centenas e seremos uma igreja de milhares. 2022 nós seremos 1728. Proclame que mais igrejas serão abertas, mais pessoas serão salvas. Proclame, é chegado a nós o reino de Deus, é chegado a nós o tempo do crescimento. Proclame, igreja, proclame, você é profeta do Senhor. Shirimalás, proclame. Proclame que você vai resplandecer a glória do Senhor. Proclame, sobre você está a glória do Senhor nesses dias. Proclame. Levante sua voz e proclame nessa noite. Esdras proclamou. Quando Esdras ouviu o conselho de Secanias, ele se juntou em casa, orou, jejuou e proclamou. Proclame.
Proclame que você é a resposta de Deus para essa geração. Você é a pessoa que Deus estava procurando. Proclame. Se existe algo a ser feito na terra, que Deus pode contar com você. Perdidos serão alcançados. Vidas serão restauradas. O mal vai retroceder. A doença vai cessar. Proclame que você é a resposta de Deus. Assim como Isaías ouviu um clamor, dizia: a quem enviarei, a quem de por nós? Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Proclame que você é a resposta de Deus. Em nome de Jesus. Come on, levante bem alto. Oh. Fogo queima em mim, clamou por mais de ti. Eu quero muito mais, eu preciso ir além. Estou à procura de algo novo, preciso de um renovo. Meu